paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 14 ao 17, que vai nos dizer assim: Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele nos surpreende. Mesmo quando nós pensamos que não tem mais jeito, mesmo quando nós achamos que o milagre não vai mais acontecer, a resposta não vai mais chegar, quando nós nos conformamos com aquilo que estamos vivenciando. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher sunamita. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu, ele disse a ela que daqui a um ano ela abraçaria um filho. Mas quando ela ouviu aquelas palavras, irmãos, ela pediu para que o profeta, homem de Deus, não mentisse para ela. Ela estava tão frustrada, ela estava tão cansada. Talvez é você que entrou aqui dessa forma. Irmã, eu estou tão cansada. Deus até falou que ia fazer algumas coisas na minha vida, mas eu já me conformei. Eu já me conformei com o meu cenário, eu já me conformei com o que eu estou vivendo. Rabasto, candará, candaraia. Eu já não acredito mais. E o Senhor está dizendo para você hoje, eu vou surpreender o seu coração, porque as minhas promessas não têm prazo de validade. Você que entrou aqui, minha irmã, você que entrou aqui, meu irmão, com uma promessa antiga, eu vim te dizer que Deus é fiel e Ele não esqueceu do que Ele te falou. E esta palavra é uma confirmação de que Deus ainda vai cumprir. Tem pessoas que não conseguem esquecer alguns sonhos, alguns projetos que Deus te entregou. Você até já tentou esquecer. Você até já tentou seguir em frente. Você até já tentou não pensar mais nisso, mas volta e meia você lembra, você pensa na promessa que Deus ele te fez. Porém, você está frustrada, você está frustrado. E o Senhor está dizendo para você, sabe por que você não consegue esquecer mesmo estando frustrada? Mesmo estando frustrado é porque eu vou cumprir, porque eu vou fazer acontecer o que eu te falei. Irmãos, eu sei que às vezes o tempo passa. E quando nós não vemos a promessa se cumprir, a palavra do Senhor vai nos dizer que a promessa adiada faz adoecer o coração. Nosso coração adoece. A tristeza vem de candarás, trabalha, porque nós somos de carne e osso. Nós somos seres humanos. Essa mulher estava frustrada. Com certeza, irmãos, ela já havia ouvido palavras como essa. Que ela iria conceber, que ela teria um filho. Mas ela estava cansada de palavras. Tem momentos que a gente está dessa forma, irmãos. Senhor, eu não quero mais saber de palavras. Senhor, eu quero ver acontecer. Senhor, eu estou em uma fase que eu já não acredito mais. Eu já não acredito mais que esse filho será transformado, que essa filha será transformada. Eu já não acredito mais que esse casamento vai haver uma restauração nele. Eu já não acredito mais que eu vou me mudar para uma casa própria. Eu já deixei de sonhar com alguns sonhos, com alguns projetos. Eu não esqueço deles, porém já deixei eles de lado. E Deus está dizendo para você hoje, você pode ter deixado de sonhar, mas eu não deixo você esquecer. Sou eu que não deixo você esquecer, porque a promessa é minha e eu vou cumprir no meu tempo. Declare comigo, no tempo de Deus ele cumpre promessas. No tempo de Deus ele cumpre promessas. Irmãos, Deus é fiel. E no tempo dele ele faz a palavra dele acontecer. E no tempo dele, ele faz a promessa se cumprir. Mas, irmão, já passaram-se tanto tempo. Eu vim aqui lhe dizer por intermédio dessa palavra que a promessa de Deus para a sua vida não tem prazo de validade, não. Você não pode querer validar a promessa. Deus tem um tempo certo para trabalhar. Eu sei, irmãos, que às vezes a frustração ela é tão grande, mas tão grande, que a gente já não consegue mais acreditar que aquilo vai se cumprir, que aquilo vai acontecer. Mas Deus, ele te trouxe aqui para te falar, para te lembrar que ele é fiel. Para que você lembre da fidelidade dele para contigo. O seu cansaço, a sua exaustão não anula a promessa de Deus. A exaustão da sunamita não anulava a promessa de Deus na vida dela.
E por intermédio dessa palavra, eu vim te dizer: a sua exaustão, meu irmão, o seu cansaço, minha irmã, Arasto, Candaraia, não anula a promessa de Deus na tua vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir cada palavra. Mesmo eu estando cansada, irmã, mesmo você estando cansada, mesmo você estando cansado, mesmo com o seu cenário totalmente contrário, Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Mas, irmã, é longe da minha realidade. Porque muitas vezes, irmãos, Deus, Ele vai nos fazer promessas que será longe da nossa realidade. Porque Deus, Ele não trabalha com aquilo que nós temos de favorável, Ele trabalha com a palavra dEle. E a palavra dEle geralmente será impossível diante daquilo que estamos enfrentando. Porém, Deus está dizendo: eu não minto no que eu falo. Se Deus disse que Ele vai fazer algo na sua vida, eu não sei qual é a promessa que Deus Ele te fez. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é fiel. Irmã, Deus disse que eu vou pregar, tu vai pregar. Deus disse que eu vou cantar, tu vai cantar. Deus disse que eu vou passar em um concurso público, tu vai passar. Deus disse que eu vou fazer na faculdade, vou ter diploma, vou trabalhar na área. Se Deus disse, vai acontecer. Deus é fiel. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus é fiel e Ele quer que você comece a incutir isso na sua cabeça. Quando a sunamita, ela escuta as palavras do profeta, ela diz: não mintas a tua serva. A exaustão estava grande. Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, mas as palavras que ele estava dizendo eram impossíveis. Eu sei que tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que as palavras de Deus serão impossíveis de se cumprir, mas eu vim te dizer que Deus é fiel. Eu vim te dizer que Deus não tarda. Eu vim te dizer que Deus não falha. Eu vim te dizer que Deus cumpre a palavra dele. Irmã, eu tenho promessas de Deus. Já tem anos que eu tenho promessas, já estou frustrada, estou cansado. Essa palavra é comigo porque eu já não acredito mais que vai acontecer. E Deus está dizendo: desde quando as minhas promessas têm prazo de validade? Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus que fala e cumpre. Só que é no tempo dele. É isso que acaba nos frustrando, nos deixando cansadas, exaustos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ela já estava frustrada. Ela já estava exausta, cansada, não queria mais ouvir falar naquilo. Talvez você entrou aqui com promessas que você já não quer mais nem ouvir falar nelas. A irmã, não quero mais nem ouvir falar de restauração. A irmã, quer saber de uma? Eu não quero mais nem ouvir falar de cura nessa área. Irmã, eu não quero mais nem ouvir falar em prosperidade financeira. Não, irmã, eu estou frustrada. E o Senhor está dizendo para você: é na sua frustração que eu trabalho para te mostrar que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, Deus é fiel. Deus, Ele não tarda. Deus não se antecipa. Ele chega na hora certa. Ele tinha uma hora certa para chegar na casa da sunamita. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem uma hora certa para chegar na sua casa. Deus tem uma hora certa para cumprir aquela boa palavra, aquela promessa. Deus não brinca de fazer promessa, não. Irmã, eu acho que Deus errou o endereço. Deus nunca erra o endereço. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele te escolheu, meu irmão e minha irmã, tenha certeza, Ele vai te fazer viver o que Ele falou. Ele vai movimentar o que preciso for para que aconteça. Ele abre madre, Ele abre porta, Ele cura, Ele move coração de reis. Mas Ele não deixa a palavra dele sem acontecer. É por isso que quando nós recebemos uma promessa dos céus, uma promessa de Deus para a nossa vida, nós não podemos ficar buscando entender o que Deus vai fazer. Eu queria entender como é que Deus vai fazer. Não. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos criar rotas, direções. Nós vamos pensar que vai ser de uma forma e Deus vai nos surpreender fazendo totalmente diferente. E eu estou conversando com pessoas que Deus, Ele vai fazer assim. Ele vai surpreender o seu coração. E Ele vai fazer totalmente diferente do que você imaginou, do que você pensou. A sunamita nunca imaginou que Deus usaria o homem de Deus, o profeta, que ela hospedou na casa dela para profetizar que ela teria um filho. E aconteceria como ele havia dito. Tem situações na minha e na sua vida, irmãos, que nós não temos noção de como elas vão mudar. Mas eu vim te dizer uma coisa: independente de como Deus vai mudar, do que Deus vai usar, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. E você tem que ficar com a promessa. E você tem que ficar com o milagre e não com aquilo que você quer entender. Porque às vezes a gente quer entender algumas coisas e não dá para entender.
Por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo diz para você: não dá para entender tudo. Eu só te trouxe aqui para te dizer que eu não minto, diz o Senhor. Que eu não tardo, que eu não falho, que eu não me antecipo. Mas eu tenho o momento certo para agir e o meu tempo é chegado na sua vida. Ah, irmã, estou como a sunamita, não acredito mais. Tu verás. Tu verás que Deus é fiel. Ela viu, irmãos. Ela não acreditou na palavra do profeta, mas aconteceu e ela viu se cumprindo. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: você vai ver. Você vai colher resultados. O meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na sua história. Será glorificado na sua vida. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A mulher concebeu. Não somente concebeu, mas deu à luz. O menino nasceu vivo, nasceu saudável. Porque quando Deus, irmãos, ele inicia uma obra na nossa vida, quando Deus ele faz uma promessa, ele faz de maneira completa, e ele te trouxe aqui para lhe dizer: vai ser completo o que eu vou fazer, isso é confirmação. Não vai ficar pela metade. Decandarás turabaia. Você não vai abortar sonhos, projetos, não. Vai nascer, vai ser saudável. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. O Senhor deu àquela mulher, irmãos, o que Deus havia dito por intermédio do profeta. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O profeta, ele era um homem de Deus. E as palavras proferidas por ele eram assinadas embaixo por Deus. E Deus diz para você hoje: eu já assinei embaixo de algumas promessas, de alguns sonhos que já vão acontecer na sua vida e não tardará de acontecer. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que não vai tardar de viver milagres. Você entrou aqui tão frustrada, tão frustrado, e Deus está dizendo: eu vou surpreender você. Eu vou surpreender você de maneira detalhada. Você observa aqui que tinha um prazo, daqui a 1 ano. E aconteceu no prazo que Eliseu havia dito. Você acredita que o seu milagre já tem prazo para acontecer? Já tem dia, já tem hora, já tem mês, já tem ano e não tardará. Irmã, será que vai demorar muitos anos? Eu escuto palavras assim há um tempo. Deus está dizendo: não vai tardar. O milagre ele não demorou de acontecer na casa da sunamita porque Deus conhece a estrutura dela. Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a sua estrutura e Ele sabe muito bem, irmãos, o quanto nós podemos suportar. Declare comigo: eu creio que Deus conhece a minha estrutura e Ele sabe o quanto eu posso suportar. Eu creio que Deus conhece a minha estrutura e Ele sabe o quanto eu posso suportar. Irmãos, Deus é fiel. Essa mulher foi surpreendida. Essa mulher segurou o seu filho nos braços. Não era mentira do profeta. O Senhor está dizendo: não é mais uma palavra que você ouve de maneira aleatória. Já ouvi tantas palavras como essa. Pois é. Mas esta palavra, ela é diferente. O Espírito Santo, ele está fazendo arder no seu coração. Ele está te fazendo lembrar de promessas antigas. Ele está te fazendo lembrar de palavras que Deus liberou para a sua vida. E o Senhor está dizendo: elas acontecerão. O meu nome será glorificado na sua história. Deira, Asturião, Churabaia, Candaraia, como foi na história da sunamita. O nosso Deus, ele conhece a nossa exaustão e ele conhece também as promessas que ele nos fez. Ele sabe o período que a gente pode esperar. Porque tem um tempo, irmãos, que a gente espera, que a gente aguarda. Tem um tempo da espera. Cada promessa que Deus designa para a nossa vida, nós vamos viver o tempo da espera. Tem o tempo de aguardar, o tempo de esperar a promessa se cumprir. Só que tem fases na minha, na sua história, que nós não temos mais estrutura para esperar. E tem gente aqui que entrou assim: irmã, eu já não tenho mais estrutura para esperar. Eu já não consigo mais acreditar que as coisas vão mudar. Minha fé, realmente, ela foi minada. Eu tô um pouco frustrada, eu tô cansado. Eu tô como a sunamita, não mintas a sua serva. Deus pode usar quem for, meu irmão e minha irmã. Você está tão cansada, está tão cansado, que você até se esforça para acreditar na palavra, mas você não está conseguindo. E Deus está dizendo: eu sei que você chegou no seu nível de frustração. Realmente, você chegou no seu limite. Porque tem momentos que na minha, na sua vida, nós chegamos no limite. Deus conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó e Ele tem misericórdia de nós. Essa palavra é uma misericórdia de Deus. É Deus dizendo: já tenho tempo para agir e não vou tardar. Não vai demorar que eu venha agir por você.
Não vai demorar que eu venha agir pela sua causa. Pois certamente eu glorificarei o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que em pouco tempo, em um curto período de tempo, vai haver milagres na sua vida. Em um curto período de tempo, promessas antigas vão começar a acontecer. Em um curto período de tempo, você vai estar com o seu milagre, com a posse dele, e glorificando, exaltando, testemunhando, dizendo: meu Deus é fiel. Imagine a sunamita segurando seu filho nos braços. Imagine a alegria dela ao ver o cumprimento da promessa, ao ver o cumprimento da palavra. Você vai ficar como quem sonha, assim te diz o Senhor. Porque Deus vai surpreender o seu coração. Deus não é homem para que minta, irmãos. Deus não mente naquilo que ele fala. Se ele fez promessas, ele vai cumprir. Mas, irmã, é impossível. O Senhor diz para você, por intermédio dessa palavra, pode até ser impossível aos homens. Para você é impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele já tem um tempo determinado para cumprir a palavra. E ele já tem um tempo determinado para cumprir a promessa, e o nome dele será glorificado na sua vida, como foi na história da sunamita. Aqui estava a sunamita com posse do seu milagre no tempo determinado que Eliseu havia dito. Vai ser no tempo determinado que Deus já falou. Ele diz para você: não tardará de acontecer. Sabe por que alguns sonhos, algumas promessas, alguns projetos, você tenta deixá-los de lado, mas não consegue? É porque eles são de Deus para a sua vida. E eles vão se cumprir na sua história, e não tardará disso acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada pelo cumprimento de promessas antigas. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas aqui, Pai, para confirmar que tem promessas antigas chegando. Teu filho está tão cansado, Senhor. A tua filha está tão cansada, mas no nível de exaustão, o Senhor os visita por intermédio desta palavra e diz para o teu filho e para a tua filha: está às portas deira candarasturabaia, de eu glorificar o meu nome na tua vida. Eu sou o Senhor que estou trabalhando. Eu sou o Senhor que vou operar milagres e não vai tardar de acontecer. Tirarei a frustração do teu coração e glorificarei o meu nome na tua história, te mostrando que esperar nas minhas promessas não é em vão. Eu não minto naquilo que eu falo, diz o Senhor, mas eu prometo e velo sobre a minha arabaia candoreis de candarasto palavra para cumprir. Eu vou cumprir a promessa antiga. É chegado o tempo de cumprimento de promessas antigas na sua vida. A frustração está caindo por terra. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O seu milagre vai acontecer.
e ele será com riqueza de detalhes. Não importa quanto tempo Deus te fez promessas, o que importa é que Deus é fiel para cumprir a cada uma delas. E ele diz para você, assim como ele surpreendeu o coração da sunamita, assim como a palavra de Eliseu se cumpriu na história dela, porque o Senhor fez ela gerar, Deus diz para você, eu vou te fazer viver milagres, eu vou te fazer ver o cumprimento daquilo que eu te falei que eu faria na sua vida. Você vai ver, você vai viver cumprimento de promessas de Deus, e você vai ver que Deus, ele não erra endereço, ele não erra alvo, e as promessas dele não tem prazo de validade. Deus vai cumprir promessas antigas aqui e não tardará disso acontecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, esse testemunho que você vai dar, em nome de Jesus Cristo, declare amém.